Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Boa madrugada, que bom que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Como diz esse louvor, em seus braços é o meu descanso. Hoje nós nos reunimos aqui, né? Nós que somos mães com um coração muito, muito dolorido, né? Nós que acompanhamos aí nos últimos dias, né, a trajetória do Kaique, um jovem de 15 anos, né, congregava lá na nossa igreja, Ministério Amós, e ontem nós recebemos a triste notícia do falecimento dele. Nós estávamos aqui na nossa oração da madrugada, né, desde o acontecido, orando pela vida dele, né, para que o Senhor o abençoasse, né, com um milagre. Mas Deus sempre tem, por mais que a gente não entenda, gente, nós não vamos entender, né? Existem situações que acontecem na nossa vida, que as pessoas às vezes, né, perguntam, mas e isso? Tem coisas que não vão ter respostas, né? E o mais difícil é para quem fica, né? Para quem fica a saudade, para quem fica ter que começar, ter que recomeçar, né, sem a presença física da pessoa, né? Um luto não é fácil, né? Vocês acompanharem o que eu vivi com a minha mãe, recente ainda, né? Que tá só com 2 anos e é um luto recente, mas é muito, muito, muito difícil. Então hoje nós vamos nos unir aqui em mais uma madrugada, só que nós vamos suplicar ao Senhor, aquele que é dono de tudo, aquele que é dono da nossa vida, aquele que é dono da nossa história, né? Eu falo que não cabe questionamentos, porque nós nunca vamos entender tudo, mas nós precisamos confiar que Deus é aquele que sabe de tudo, que vê situações lá no futuro que nós ainda não vimos, né? E nós vamos hoje nos unir para pedir ao nosso Pai, para que Ele console o coração daqueles que ficam, né? Por isso o tema hoje é enxugando as nossas lágrimas, porque hoje a nossa cidade está de luto, né? Onde uma mãe perde um filho, nós também perdemos um pouco junto com esta mãe, né? Então nós vamos unir as nossas orações aqui como pais, como mães, em favor desta família que fica, né? Desse momento que é tão doloroso, que é tão difícil, né? E ontem eu falava, meu coração tá doendo, porque a gente é mãe, né? E como mãe a gente se junta a essa mãe, né? Nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, e pedindo ao Senhor que Ele é o único, né? Nos meus momentos de tristeza, de luto, eu só sobrevivi porque o Senhor esteve comigo, né? E Ele é o bálsamo, Ele é o óleo da alegria em meio à tristeza, né? Ele é o manto de louvor, as vestes de louvor. Ele é aquele que pode nos dar uma coroa, né? Em vez de cinza. Então, hoje eu quero pedir para você, para unir, né? As nossas orações, nós vamos unir em favor desta família e em favor de tantas outras pessoas que têm experimentado esse momento, esse sentimento e essa tristeza que é o luto, né? E às vezes as pessoas falam assim, tem a convicção de que luto é só quando alguém morre, né? Porque é isso também, mas luto é tudo aquilo que teve que ter um fim na nossa vida, né? Uma vez eu fiz uma live com uma psicóloga e a gente falou sobre isso, né? Luto é toda quebra de vínculo, é todo um relacionamento que acaba, né? Seja ele amoroso, seja ele de amizade. É uma sociedade que tem que ser colocado um fim para o nosso coração, para nossa mente. É um luto também, né? Então tem pessoas que podem estar aqui que não estão vivendo de fato um luto de morte, né? De ver a pessoa lá no caixão, mas um luto por afastamento, um luto por perca, né? De uma amizade, de um relacionamento. Isso também são lutos, né? Isso dói, isso também tem etapas, isso também tem fases. Então hoje o Senhor nos chama porque Ele quer nos enxugar as nossas lágrimas, né? Ele quer dar consolo para nós, Ele quer dar colo, Ele quer
colocar uma bela coroa ao invés de cinza, né? Ele quer derramar sobre as nossas cabeças o óleo da alegria e também nos vestir com um manto de louvor. Então eu peço para que você una nesse momento as suas orações, as nossas aqui, em favor desta família e de todos que sofrem com um luto que não é fácil. Abra sua Bíblia em Isaías 61. Isaías capítulo 61. Nós vamos ler o versículo 3. Isaías 61, 3, por favor. E como nós precisamos de Cristo, né, gente, nesse momento, meu Deus. Isaías 61, 3 diz assim, ó. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eu vou ler de novo e eu vou ler o finalzinho do versículo 2, que diz assim, ó, para consolar todos os que andam tristes. O 3, e dar a todos os que choram em Sião, e dar a todos os que choram em Iturama, uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Fecha seus olhos. Pai, fala conosco. Fala conosco através da tua palavra. Fala conosco nesta madrugada em que nós nos reunimos para te ouvir, para receber de ti, Pai, essa bela coroa, esse óleo da alegria e esse manto do louvor. Consola os corações aflitos, os corações que estão vivenciando e experimentando o luto, seja ele de qual grandiosidade, luto físico, luto emocional, luto de amizade, de relacionamentos. Sara os nossos corações, Pai. Que nós estejamos tristes, sim, mas que nós não venhamos a permanecer na tristeza. Fala conosco. Nós precisamos do teu consolo, nós precisamos do teu colo e nós precisamos também do teu direcionamento. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a palavra traz para nós, né, eu anotei aqui os 3 pontos que é falado nesse versículo, um versículo muito pequeno, mas que fala muito conosco. Fala de 3 pontos essenciais para esse momento de tristeza, para esse momento de aflição. Porque ele é um versículo que traz para nós consolo e esperança, mesmo em meio ao luto. E Deus fala conosco de trocas que no momento em que nós estamos passando, vivenciando um luto, uma tristeza, né, até uma solidão, porque o luto ele traz essa característica para nós de solidão, né, de e agora o que eu vou fazer, de incertezas, de medos, né, de tristeza e de solidão. Em meio a essas demandas que vêm junto com esse luto, o Senhor traz para nós aqui, Ele faz trocas para nós diante desse versículo. E dar a todos os que choram em Sião
os que choram hoje em Iturama, porque hoje uma cidade inteira se junta a uma família que perdeu um jovem, então a gente chora junto com eles, né? Eu comecei esse devocional falando sobre isso, porque nós somos pais, nós somos mães e nós nos colocamos neste lugar de perca, neste lugar de solidão, neste lugar de não entendimento, mas de total confiança em Deus. A minha confiança e a sua confiança, ela tem que ser plena e total em Deus, independente da situação. Andréia, mesmo diante de um luto que a gente não entende por quê, sim, inclusive neste momento. E Deus faz essas trocas de dar para nós, uma bela coroa em vez de cinzas. A gente sabe que nessa época aqui, as cinzas eram uma representatividade de tristeza, de luto, né? Que eles tacavam na cabeça para representar uma tristeza, um luto, uma situação pelas quais eles passavam de extrema, de profunda dor. E o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele faz essa troca de entregar para nós, de entregar para aqueles que sofrem, de entregar para aqueles que estão vivenciando um luto, esta coroa, esta bela coroa, em vez de cinza. E a gente traz aqui para o nosso contexto, o que significa uma coroa? É uma vitória. Olha que lindo isso. Se hoje você está aí com a sua cabeça coberta de cinza, coberta de dor, coberta de luto, coberta de incertezas, de tantas coisas de provação, hoje o Senhor entrega para nós uma bela coroa em vez de cinza. Ele entrega para nós a vitória, porque olha aqui, se nós estivermos em Cristo, até o nosso luto é diferente. Vai ter choro? Vai. Vai ter dia de tristeza? Vai. Vai ter dia da gente se perguntar, e agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, agora eu só queria o colo daquela pessoa, eu só queria conversar com aquela pessoa, porque é assim, gente. Quem já presenciou isso sabe, porque tem dia que a gente só quer conversar, tem dia que eu tenho vontade de só sentar e conversar fiado com a minha mãe. Eu falo, meu Deus, se a minha mãe estivesse aqui pra gente conversar sobre essa situação, e vocês que conheceram ela sabem da alegria, né, que ela era, meu Deus, eu só queria isso. E isso, quando nós não estamos em Cristo, uma simples lembrança, uma simples vontade desencadeia em nós um sentimento de profunda angústia e tristeza. Tem pessoas que eu conheço que elas vivem um luto eterno, que elas não conseguiram ainda se desfazer emocionalmente, há um apego emocional de uma pessoa que não está aqui mais fisicamente. Pessoas que se tornaram amargas, que ainda andam aí no nosso meio com a cabeça coberta de cinza, que machuca as outras pessoas, porque ela não conseguiu vivenciar o seu luto, passar por todos os processos e ter esse entendimento que a nossa vitória ela está em Cristo, que aqui é só passagem. Ponto número 2, o Senhor falou ao meu e ao seu coração através dessa passagem. O óleo da alegria em vez de pranto. O óleo da alegria em vez de pranto. O óleo, um refrigério, um bálsamo, que pode ser simbolizado para nós hoje através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Nós ficamos tristes, vai ter dia de extrema tristeza, extrema vontade de não fazer nada, mas que em nome de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, que Ele nos ajude a não permanecermos na tristeza.
esse óleo da alegria, esse refrigério, esse bálsamo, o Senhor também promete nos entregar. Se nós estivermos nele. Muitas vezes a gente quer questionar, muitas vezes a gente quer culpar Deus, muitas vezes a gente quer se culpar, né? Esses dias eu estava conversando, acho que foi essa semana, ontem de ontem, com uma vizinha lá da minha mãe sobre isso, né? O luto, ele sempre deixa aquela pergunta assim, ó, por que eu não fiz mais? E determinados momentos, como foi esse desenrolar, né, dessa morte, às vezes a gente pensa assim, por que eu não vi que essa pessoa estava precisando de mim? Por que eu não passei mais tempo? Gente, sempre vai ter. Você pode fazer de tudo que você vai ter sempre essa sensação de vazio que, acredito eu, como experiência própria, como experiência de consultório, vem acompanhado de uma pessoa que perde. Mas olha para mim, se eu e você nós estivermos em Cristo, nós vamos ser abraçados, nós vamos ser consolados com a bela coroa, com o óleo da alegria, em meio à tristeza, Andréia, em meio à tristeza, o refrigério, o bálsamo, e com o manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Tem algumas versões que falam vestes de louvor, vestimentas de alegria, algo que vem para o nosso corpo. Nós precisamos ter esse entendimento para que os dias diante dessa situação eles se tornem menos dolorosos. Tem um ponto final que eu gostaria que você observasse nesta palavra. A parte B desse versículo 3 que diz assim, ó, eles serão chamados carvalhos de justiça. Sublinha aí se você tiver com a sua Bíblia. Carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Quando você vai pesquisar sobre o que é um carvalho, né? O que eu encontrei? Olha, presta atenção. Uma árvore forte e resistente, firme, que durante as tempestades ela se torna cada vez mais forte. As suas raízes, elas vão se firmando, se aprofundando durante o tempo da adversidade. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que essa parte B aqui dessa passagem fala para mim, para você? Que nesses momentos de dor, que nesses momentos de luto, nós somos como carvalhos de justiça. Em meio à tristeza, se nós estivermos em Cristo, nós vamos crescer, nós vamos nos fortalecer e nós vamos nos tornar mais resilientes, mais fortes. Andréia, mas ninguém está preparado para perder, é verdade. Mas nós precisamos entender que esse lugar aqui que nós estamos, ele é passagem. Ele não é destino final. E que eu só vou vencer as percas que eu vou ter, porque nós temos. Se eu sentar com você um dia pra gente tomar um café e eu te perguntar, minha irmã, fale-me um pouco sobre as percas da sua vida, você vai me contar. Que em algum momento da sua vida você perdeu. Ou alguém muito especial. Ou você teve que se desvencilhar de um relacionamento, de uma sociedade. Isso é luto, isso é perca. Só que isso também te fez mais forte. Isso também te fez mais resistente. E é isso que nós precisamos nesta madrugada. Pedir para que o Senhor
dessa resistência, desse consolo para essa família que hoje chora. Eu gostaria que você se unisse a mim nesse momento. E eu sempre falo que eu quero orar com você e por você. E hoje eu quero convidar você, aonde você estiver, a orarmos juntos por esta família. Principalmente por essa mãe, por esse pai, por esse irmão, né? Para que o Senhor, Ele venha também com essa bela coroa, com esse óleo da alegria, esse refrigério, esse bálsamo que é o Espírito Santo. E que Ele revista esta família com essas vestes de louvor, mesmo em meio a uma dor, a uma tristeza, a uma espada que traspassa o coração desta mãe, desse pai, desta família. Vamos orar? Se você puder, não precisa gritar, mas fala aí, comunica com o mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta madrugada, eu me uno em oração com os meus irmãos e com as minhas irmãs, em favor da vida, do consolo, do refrigério, do bálsamo que o Senhor irá derramar sobre a vida desta família do Kaique. Pai, que o Senhor venha a ser aquele que consola, aquele que traz paz, aquele que levanta, mesmo diante de tanta tristeza. Pai, consola os seus filhos, dê a eles uma bela coroa ao invés de cinzas. Derrama sobre eles, sobre a vida de cada um deles, Pai, o óleo da alegria. Que eles se sintam abraçados, acolhidos e amados por Ti, mesmo sem ter entendimento nenhum da Sua vontade. Reveste eles, Pai, com vestes de louvor, louvor que vem somente de Ti. Que esse momento, embora tão doloroso e tão sofrido, seja um momento também de um encontro pessoal contigo, Pai. Cura esses corações. Cura esses corações tão sofridos, tão abatidos. E que eles possam experimentar, meu Pai amado, meu Pai querido, de um zelo, de um escape, de um livramento que só vem de Ti. E que eles possam crescer, se fortalecer, firmar ainda mais na fé, para serem carvalhos de justiça, que durante as tempestades se tornam cada vez mais resistentes. Pai, eu oro em concordância com os meus irmãos nessa madrugada e te apresento também todos os corações que estão enlutados. Mais uma vez, Paizinho, por luto físico mesmo, da presença física, por lutos emocionais, por rompimentos que muitas vezes nós não entendemos, mas que o Senhor nos entende. Traz o consolo para esses corações. Sopra nesta madrugada um fôlego de vida sobre aqueles que ficaram. Dá consolo, esperança e a certeza de que a vida que nós precisamos viver é aquela ao lado do nosso Pai. Em nome de Jesus eu oro e te peço misericórdia, consolo e esperança nesse tempo de tristeza, nesse tempo de luto. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Se você concorda com esta oração, você coloca aí, amém. Eu quero te convidar para que todo esse dia, um dia muito triste aqui para nossa cidade, para essa família, todo esse dia você dedique a sua oração para eles, tá? A sua oração para esta família e para todos que estão enlutados e tristes nesse momento.
Muito obrigada, né, por você estar aqui. E que o Senhor possa nos dar uma bela coroa ao invés de cinza. Possa derramar sobre a nossa cabeça esse óleo de alegria que traz bálsamo e refrigério para as nossas almas. E que Ele nos revista com as vestes de louvor. Então dedique hoje, todo dia, o seu momento de oração para essa família. Eles vão precisar muito. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que o Senhor continue sendo aquele que nos consola em meio aos nossos momentos de dor. Nós voltamos na nossa próxima madrugada. Será o dia 6. Como tem sido bênção esse propósito, né? Para mim tem sido muita bênção. Espero que para você também. Que você volte a dormir agora, tenha um sono tranquilo e restaurador. E que ao acordar, você entenda que nós temos um Pai. Um Pai que cuida, um Pai que zela, mesmo em meio aos dias em que não parece existir mais vestes de louvor. Ele vem cuidando de nós. Beijo no seu coração. A gente se vê na próxima madrugada. Em nome de Jesus. Tchau.